Eu não vim destruir a lei, mas vim aperfeiçoá-la. Jesus. Esse vai ser o tema de hoje. Mas para nós entendermos a colocação de Jesus, é preciso que nós voltemos no tempo. Todos nós sabemos que nós somos criados por Deus, que Deus é o único Pai que existe, então nós somos todos irmãos. Ele nos fez simples e ignorantes, sem virtudes e sem nenhum conhecimento. Durante as encarnações que nós passamos, nós tivemos a oportunidade de aprender, de desenvolver conhecimento, de desenvolver os nossos valores morais e os nossos sentimentos. Com o decorrer dos séculos, nós fomos aprendendo dentro das sociedades que a gente vivia e houve, logicamente, uma evolução nessa sociedade. Aquilo que era valores há 600 anos atrás, que era uma coisa positiva, 200, 300 anos depois já não tinha mais o mesmo sentido. Então a gente gosta de pensar que a nossa vida, as nossas vidas, são escolas. Ou seja, na medida que nós vamos aprendendo, evoluindo, nós vamos ultrapassando determinados estágios, como se nós estivéssemos passando de ano. Então, ao longo dos séculos, Deus nos foi mostrando, através de alguns dos líderes espirituais, profetas principalmente, o que Ele esperava da humanidade, a progressão que a humanidade tinha que ter. Então, há cerca de 4.000, 4.500 anos atrás, veio para o nosso mundo aquele que nós conhecemos como Moisés. Moisés era uma pessoa simples, com dificuldades muito grandes de expressão, até o ponto que Moisés era gago. E ele tinha uma missão, ele veio com essa missão, que era libertar o seu povo. Mas para isso ele se sentia muito fraco, e ele sempre pedia orientação a Deus do que fazer. Então, quando ele foi chamado, que ele subiu no Monte Sinai, e ali ele recebe as orientações que deveriam fazer dele o libertador desse povo, ele se amedronta, ele fica com receio. Mas como ele era uma pessoa de fé, ele se entrega nas mãos de Deus e vai realizar a sua missão. E a história vocês conhecem, sabem como ela é realizada, e Moisés consegue, principalmente através das 10 pragas, como diz o Antigo Testamento, amedrontar o faraó e seus exércitos. E aí eles permitem que aquela multidão, mais de 1 milhão de pessoas, saiam daquele local e vão buscar aquilo que eles chamavam de terra prometida. Então Moisés ele sai, partindo para a sua nova etapa, né? E ele percorre uma determinada distância que normalmente se faria em 40 meses, mas que demoraram 40 anos. Aí se pergunta, mas por que 40 anos? Por que 40 anos, um período tão longo para um trajeto tão curto? Porque era exatamente o tempo que demoraria para a renovação daquele povo. Porque já que eles iam para uma terra nova, com conceitos novos, era natural que houvesse essa modificação. Os mais velhos morressem e os novos já viriam com essa instrução. E Moisés, no meio do caminho, ele recebe os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, e o que ele faz? Ele traz essa tábua para as pessoas, para o seu povo, e aproveita essas 10 leis, que são 10 leis morais, as 10 leis de Deus, essas leis eternas, que são as mesmas do tempo de Moisés que nós temos hoje. O entendimento é o mesmo. Como vai ser daqui 300, 500, 800, 1 milhão de anos. Porque as coisas de Deus são certas. Então não vão ser alteradas com o tempo. Diferente das leis humanas que modificam conforme a sociedade. Então Moisés, ele aproveita por ter recebido essas 10 leis de Deus e cria aquilo que foi denominado de leis morais. As leis morais, na totalidade, passavam mais de 1000 leis. E entre essas mais de 1000 leis estavam essas 10 leis de Deus. Então tem as 10 que são divinas e as restantes que são leis humanas, leis de comportamento. Então o povo começou a ter uma nova diretriz. Quando se pensa em Moisés, se lembra muito da expressão olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquilo que alguém fez para mim, eu posso descontar.
Por incrível que possa parecer, e dentro do conceito que a gente tem hoje, a gente acha isso uma loucura, uma arbitrariedade. Como é que alguém apronta para mim, me faz o mal e eu tenho o direito de devolver a ele? Mas se nós olharmos a história, nós veremos que na época que Moisés veio, isso já foi um avanço. Na época de Moisés era assim, se você cometia o mal contra alguém, você pagava e mais 5 ou 6 pessoas próximas de vocês, da sua família, pagavam com vocês. Ou seja, as pessoas eram penalizadas pelos erros dos outros. Quando veio com Moisés, mudou isso. Só era penalizado, só podia receber na mesma moeda aquilo que fez de errado, aquela pessoa que realizou. Então, bem ou mal, isso foi um progresso. Aí se passou em torno de 2000 anos, quem que a gente recebe? Jesus. Aí ele vai nos dizer isso, que ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para aperfeiçoá-la. Então no tempo de Moisés, o Deus é o Deus de um único povo, o povo hebreu. No tempo de Jesus, Deus é o Deus de todos os povos. No tempo de Moisés se tinha medo de Deus. No tempo de Jesus se aprendeu a amar a Deus e descobrir que nós somos sempre amados. Então Jesus resume as mais de 1000 leis mosaicas, entre elas as 10 leis morais, em apenas 2. Amar o teu próximo como a ti mesmo e colocar Deus acima de todas as coisas. Então ele vem nos falar que a principal lei que deveria regir todas as comunidades, todos os povos, é a lei do amor. Por isso que Jesus, ele resume como um aperfeiçoamento. Então Jesus veio aperfeiçoar as leis mosaicas e resumi-las em apenas 2. Então Jesus, ele veio nos mostrar uma outra forma de entendimento, dizendo assim: por que você ama só quem te ama? Isso os fariseus faziam. Lembrando-se que os fariseus naquela época de Jesus era considerado o povo mais falso, o povo mais dissimulado. E Jesus vai nos dizer que até os fariseus amam quem eles realmente são amados, por quem eles são amados. E aí Jesus vem dizer: amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Essa dimensão é bem diferente e é muito mais difícil no conceito de Jesus. Quando ele fala amar os seus inimigos, ele não espera que nós tenhamos por eles o mesmo comportamento que a gente tem por um filho, o mesmo tipo de atitude que a gente tem por a esposa. Jesus sabe que nós temos dificuldades de amar efetivamente. Quando ele faz essa colocação, na realidade, ele está pedindo que nós não desejemos mal. Por isso que ele nos fala da oração. Não desejar mal para alguém é o primeiro passo para um dia amar essa pessoa. E Jesus conhecia a natureza humana. Ele sabia direitinho qual era a característica, os pensamentos, as personalidades de cada um que conviviam naquele tempo. Por isso que ele nos trouxe esse ensinamento, o ensinamento de amor. E ele trazia esse amor porque a nossa essência foi feita através da criação de Deus. E Deus é Deus de amor. Isso é tão verdade que Jesus dizia: quem me vê, vê meu Pai. Porque eu faço as coisas que meu Pai quer. Ou seja, ele demonstrava o amor porque Jesus queria que esse amor fosse o centro de todas as pessoas, o centro da vida de todas as pessoas. Por isso que ele nos diz: amem todo mundo, perdoem a quem comete falhas com vocês. E vou mais longe, Jesus não queria que a gente tivesse nenhum tipo de inimigo. Pode ser que ao longo da história das nossas vidas nós encontremos pessoas difíceis, pessoas que nos maltratam, pessoas que não nos têm respeito, mas nós não podemos fazer da mesma maneira, nós não podemos dar esse mesmo exemplo. Nós temos que tentar no dia a dia, e isso faz parte da nossa evolução, que nós constantemente sejamos carinhosos com as pessoas, sejamos pacientes com as pessoas, entendamos a limitação de cada um, porque todos nós somos diferentes. Nem todo mundo está preparado para amar, nem todo mundo está preparado para ser feliz, nem todo mundo está preparado para respeitar o outro.
Mas se nós temos a consciência do que é certo e errado, nós temos a obrigação de fazer isso. Senão, a nossa consciência nos apontará o erro. E a nossa consciência que está contido as leis morais. Tudo aquilo que Deus espera sempre que nós façamos. Então, quando nós formos tomar uma atitude, vamos pensar se essa atitude está dentro daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Ou vamos pensar que se Jesus estivesse no nosso lugar, se Ele faria da mesma forma. Porque nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente não pode querer para o outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. Razão pela qual, quando nós formos fazer alguma coisa, nos coloquemos no lugar do outro e ver como ele se sentiria se alguém fizesse aquilo com a gente. Agradeço pela atenção, muita paz, muita luz. Vamos tentar viver o amor em plenitude. Não é fácil, vamos errar, vamos falhar, vamos cometer muitas coisas erradas ainda, mas o nosso desejo tem que ser sincero de fazer a coisa certa. Obrigado pela atenção, tenham todos um excelente dia, fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva nesse canal. Acesse nossa página Nestor Neto no Facebook e acesse nosso blog nestornetoblog.com. Fiquem com Deus. Muito obrigado.